Então, olha só, nós fizemos o cadastro, né, do usuário. E se nós quiséssemos mostrar uma lista desse usuário? Então, a gente poderia fazer aqui, né, uma lista dele seria assim. Eu tenho o meu controller, né, meu objeto controlador, que é o nosso usuário controller. Está anotado como @controller. Tá ali. Aí nós temos aqui a nossa telinha, nosso formulário, né, nosso form. E nós queremos mostrar aqui, nessa mesma página, uma listagem com os usuários, conforme nós fomos inserindo. Então nós temos um botão salvar, clicamos no botão salvar, os dados vão ser enviados, os dados desse form são enviados dentro do nosso controller, na propriedade usuário, usuário, tá assim, né? Temos um objeto usuário aqui, esse objeto usuário tem login, nome, senha. Não sei de onde que eu tirei aquele U ali. Mas seria assim: o objeto usuário tem o nome, login e senha, né? Tá ali. Conforme os dados que estão vindo da tela vão ser replicados aqui dentro dessa instância. Beleza, agora nós queremos, após salvar, nós queremos carregar isso aqui dentro de uma lista. Assim como nós temos um objeto usuário, uma instância de usuário, para receber os dados vindo da tela, nós vamos declarar aqui no nosso controlador uma lista de usuário, uma lista, tá, que contém um objeto com todas as instâncias de usuário. Todas as instâncias de usuário. Então essa lista, ela vai ser alimentada conforme nós vamos cadastrando o usuário. Além de nós inserirmos no banco, nós inserimos numa lista. Inserimos nessa lista e carregamos essa lista na tela. Então nós vamos ter um componente especial, ou específico, para exibir essa lista. Tem um data table, que permite nós exibirmos essa lista, data table também está escrito aqui, dividida em colunas. Então nós podemos dizer, bom, várias linhas vão ser geradas. Nós temos aqui o ID do usuário, o nome do usuário, o login do usuário. Nós podemos fazer dessa forma. Tá? Então temos um componente pronto para isso. Nós vamos ter que fazer um vínculo, ou um bind desse componente com essa lista de usuários também. Assim como nós fizemos um vínculo de cada atributo desse usuário com os inputs aqui da tela. Então ficaria como isso aqui? Como ficaria? Então, simples, né? Vamos abrir aqui o projeto. Então aqui abrindo nosso formulário, form usuário, nós vamos acrescentar aqui embaixo, nós podemos até acrescentar um outro form separadamente, só para a gente começar, didaticamente, começar a entender como a coisa funciona. E aqui nós podemos colocar um form chamado hDataTable. Tá vendo? Dessa forma assim, hDataTable. Esse data table, ele é formado, primeiro eu vou fazer o vínculo dele, eu teria que fazer o vínculo dele com um objeto que existe no controlador. Mas nosso usucontroller não tem nada vinculando, não tem nada que vai me trazer uma lista de usuários. Então eu declaro aqui uma lista de usuários, né, de forma privada, uma lista de usuários, opa, não é a lista AWT, é a lista útil, né? Aqui, útil, usuário, e aqui eu vou chamar de usuário list, eu posso fazer assim. Tá? Inicialmente, ela está nula, né? Não tem ninguém. Tá? Mas nós queremos o quê? Que essa lista seja carregada no momento em que nós carregamos a tela. Nós não queremos que essa lista seja carregada. Ou seja, eu quero carregar a tela, né? Eu quero carregar a tela e já quero que a minha lista seja carregada de cara, com todos os usuários cadastrados. Aí, à medida que eu for inserindo novos usuários, eles vão aparecendo aqui embaixo para mim. Então, se eu quiser que essa minha lista no meu controlador venha carregada, então em algum momento eu tenho que mandar ela ser carregada. Né? Ou seja, eu tenho que colocar aqui, pode ser no construtor. Vocês pensariam num construtor? Por exemplo, no momento que o usuário controller é instanciado, a lista já vai ser carregada, por exemplo? Ah, perdão, gente. Só vou colocar essa coisa aqui em cima. Nossa usuário service. Só para ficar assim, as propriedades estão aqui em cima, né? E aqui embaixo nosso construtor. Só para questão de organização. Então aqui eu vou colocar o seguinte, bom, a minha lista de usuário, que está vazia quando o meu construtor, quando o meu controller é instanciado, ela vai receber inicialmente do usuário service, ponto, buscar todos. Eu já tenho isso pronto.
Ele já pede para o DAO. Então, o que eu estou fazendo aqui? Estou falando assim que ao instanciarmos o usuário controller, essa lista vai ser carregada. Será que isso vai dar certo? Tem uma coisa a observar aí. Tá? Tem uma coisa a observar. Deixa eu rodar primeiro esse cara aqui, para ver se vai dar certo. Tomcat, né? Meu Tomcat configurou aqui. Voltei minha ideia na versão original dela, padrão, e eu acabei não configurando o Tomcat novamente. Então, só apontar aqui, né? Onde está instalado. Pronto. Adicionando meu projeto novamente. Beleza. Vamos rodar esse bichinho. Vai lá. Clicando aqui para ele rodar. Dá o finish. Já tem na porta 8080, já está sendo usada. Então deixa eu modificar de porta aqui. Eu realmente tenho outro serviço na porta 8080. Deixa eu pôr na 8082. Só alterar a porta aqui. Então, beleza. Isso aqui é uma coisinha que eu fiz aqui, acabou dando split-pack. Agora já vai. Beleza, ele está carregando. E olha, perceba o que aconteceu aqui, gente. Eu quero que você entenda isso aqui. No momento em que a página foi carregada, no momento em que o objeto controller foi instanciado, olha o que ele falou, null pointer exception. Isso é interessante entender. Perceba que eu coloquei no construtor do meu usuário controller, eu fiz uma chamadinha, que é esse cara aqui. E alguém está nulo aqui. Quem vocês confiam que está nulo aqui? Quem que poderia estar nulo aqui? Para dar null pointer exception? A lista? Não, a lista realmente está nula. Mas o null pointer exception quer dizer o seguinte, estou invocando um método de alguém que está nulo. Então o meu server está nulo. Mas eu não coloquei AutoArg aqui? Eu coloquei AutoArg, mas ele vai fazer um AutoArg em que momento? Primeiro ele vai instanciar o meu objeto e vai buscar suas dependências. Entenderam? Então, ou seja, nesse momento a minha dependência não está injetada ainda. Por isso que existe um método, é possível colocar isso daqui em um momento diferente, criarmos um método separado de inicialização, void init. Hoje o meu Eclipse está meio alucinado, é normal isso aqui, tá? Init, vou chamar aqui de void init. E nós colocarmos esse cara em um método que vai ser chamado depois que o objeto já foi instanciado. Ou seja, depois que as injeções de dependência já foram feitas. Então nós temos que anotar isso aqui como post-construct, tá? Da anotação. Post-construct. Aí sim, nesse momento sim, vamos rodar novamente? Então é por esse problema, por um problema de injeção de dependência. É o momento em que as coisas acontecem. Tá? Se eu mandar rodar esse formulário novamente, ele vai carregar todo o contexto do meu Spring e eu quero verificar se vai ter algum problema na hora de carregar a lista dentro do controller. Olha o que nós estamos fazendo. Então o objeto foi instanciado, foi tudo carregado, e se você observar aqui na saída, no console, perceba que aqui ó, foi feita até uma busca, ó, um select ó, em todos os usuários. Ó. Então foi feita uma busca nos usuários. Tá? Então isso quer dizer que aquela lista ela foi feita em algum momento, porque essa lista gera uma consulta. Esse buscar todos gera uma consulta, gera um select from usuário. Tá? Então o que eu estou querendo dizer para vocês aqui? Que no momento em que o usuário controller foi instanciado, eu não posso no construtor dele colocar para ele já carregar essa lista no construtor, porque ele ainda não fez as suas injeções de dependência. Agora, para eu conseguir visualizar os que estão cadastrados, basta inserir aqui uma ligação com aquela propriedade. Tá? Então, por exemplo, value. Aqui eu posso ligar, dizer que os valores que vão ser carregados nesse data table vão vir de onde? Do usu ctrl ponto usuário list, que é esse cara aqui, ó, usuário list. Deixa eu verificar se foi feito um get and setter para ele. Ó. Não foi feito ainda. Ele precisa de um get and setters para ser carregado. Então eu vou colocar get and setters ali. Agora sim ele pode ser chamado aqui dessa forma. Tá? Agora nós vamos precisar configurar o que? As tabelas. As tabelas desse cara. Tá? Então nós temos aqui, vamos colocar primeiro aqui
um facet que vai definir do que nós estamos tratando. Nesse caso, nós vamos configurar primeiro o header, certo? A cabeça do nosso data table. E ali nós vamos colocar dentro desse header, por exemplo, ó, lista de usuários. Lista de usuários. Depois desse header, desse cabeçalho, né, nós vamos colocar aqui algumas colunas. H column, barra H column. E aqui dentro, eu vou ter que mostrar, eu vou ter que dizer na primeira coluna o que eu quero mostrar desse meu usuário. Só que até então, eu não defini uma variável aqui para ele. Ó. Eu posso declarar uma variável dizendo, ó, cada usuário dessa minha lista, eu vou chamar ele, por exemplo, de usu. Lista usu. É o nome da variável de acesso a ele. Deixa eu dar um stop aqui no conquete. É o nome de acesso a ele, usu. Opa. Beleza. Lista usu. Aqui, ó. Usu vai ser o nome da variável que vai representar cada objeto da minha lista. Cada objeto da minha lista. Então aqui eu vou ter que fazer o quê? Uma coluna, dizer que nessa coluna, o que eu quero imprimir nessa coluna? Que dado que eu quero imprimir aqui dentro? Então nós vamos colocar assim, ó, via EL, vamos colocar aqui, ó, usu.nome, por exemplo. Essa forma, usu.nome. Usu.nome. Será que isso aqui funciona? Será que eu já consigo mostrar os nomes do meu usuário? Vamos rodar de novo? Quer dizer que ao carregarmos, ele vai carregar, fazer uma consulta, carregar uma tela e já está mostrando os nomes dos usuários. Já está mostrando. Se você observar o HTML dessa página, se você abrir isso aqui no navegador de internet, e exibir código-fonte, perceba que nós não temos aquele input que nós acabamos de criar, aquele data table. Nós temos uma tabela do HTML. Ó. Então toda essa busca ele foi impresso dentro de uma tabela do HTML. Então o JSF ele gera HTML puro. Ó. Perceba que ficou um input, embora ele esteja criando com um nome esquisito, ó, um meio esquisito, mas ele conhece esse input. Então o resultado final da nossa página XHTML para o browser ainda é HTML puro. É um HTML escrito pelo JSF. Um HTML escrito pelo JSF. Então, é claro que ele vai criar alguns campos invisíveis, alguns números aqui, para ele poder identificar esses objetos em sua árvore interna. Tá? Mas o que nós temos que entender aqui, agora nesse momento, é que nós colocamos o componente Data Table, e ele já mostrou. Será que se eu colocar mais um cara aqui, ó, e salvar, ele salvou, ó, mas por que ele não carregou? Nós não atualizamos a lista. Ele mandou para o banco, mas a lista continua desatualizada, né? Será que seria o caso da gente colocar na lista? Tipo, assim que ele salvar no banco de dados, eu colocar dentro da listinha? Será que isso possa acontecer? Posso fazer dessa forma? Adicionar na lista? Olha o que nós estamos fazendo aqui. Ó. Após ele salvar o usuário no banco de dados, eu pego esse mesmo usuário e já coloco ele na lista. Esse método salvar poderia até me retornar já o objeto do usuário salvo, né? Eu poderia até fazer assim, ó. Vou dar um stop aqui. Eu poderia até falar assim, ó, assim que ele salva, eu já coloco na lista, já com o ID, tudo certinho, conforme ele salvou. Mas poderia ser assim, eu poderia retornar ele, assim, tipo, usuário, declarar assim, ó, usuário, usu salvo. Porque o que acontece? Quando esse usuário está entrando no método salvar, ele não tem ID, por exemplo. E quando ele está retornando, ele já retorna com ID, porque já foi salvo. E aí sim, eu adiciono ele na lista. Eu já salvei ele e já obtive ele na resposta e estou, uso, né? E já estou colocando ele na lista. Quando que é viável fazer isso? Né? Quando eu quiser já representar o usuário do jeito que ele está vindo no banco de dados. Ou seja, eu já salvei e já consultei ele, como se fosse uma consulta. Né? Mas não é assim, porque ele prepara o objeto do usuário antes de mandar para o banco. Mas qual que é a ideia? Eu salvo no banco, mas eu tenho que atualizar a lista para poder refletir na tela. Porque não adianta só eu pôr no banco a lista, não vai ficar sabendo. A tela não vai ficar sabendo que esse usuário existe no banco agora. Então eu sempre tenho que colocar na lista para que ele possa ser refletido na tela. Tá? Então vamos tentar rodar novamente. Vou fechar isso aqui. Aí eu só vou colocar mais uma coluna e acabou.
Olha lá. E se eu colocar o nome aqui? Tudo D aqui. Aí. Ele inseriu no banco, tá vendo? Ele inseriu no banco e já mostrou aqui. Vou pedir para mostrar o ID, o nome e o login. Pode ser? Só para a gente encerrar isso aqui. O ID, o nome e o login. Então, como seria? Eu coloquei uma coluna, certo? Eu posso colocar mais uma coluna assim? ID, vamos colocar assim, ó. ID, depois a gente pode pôr título nessa coluna também. Ó. ID, nome, e o que mais? E o login, não vou mostrar a senha não, né? Mas vamos colocar aqui o login dele. ID, nome, login, por exemplo. Vou fazer assim. Vamos verificar. Olha lá, ID, ó, o ID, o nome e o login. Não está dividido certinho em borda e tal, mas está mostrando. Então quer dizer que se eu cadastrar um cara novo aqui, ó, ele vai mostrar já para mim com o ID, ó. Já está salvo no banco de dados. Ó. Então conforme eu vou inserindo, à medida que eu modifico a lista, eu modifico a tela, porque eles estão vinculados. Tá? A gente pode até colocar uma bordinha para ficar visualmente mais visível, né? Uma border assim, ó, igual a um, só para mudar um pouquinho o layout aqui, ó. Aí, ficou um tabelão mesmo, só para você ter uma ideia. Olha lá, o ID, o nome. Tá? Então, olha que legal, seria legal depois que eu clicasse no salvar esse formulário ficasse branco, não ficasse? Limpasse. Onde que vocês acham que eu faria isso? Depois do salvar, o que faria aquele formulário ser limpo lá na tela? Esse objeto do usuário ser novo, né? Então, se eu fizer isso aqui, ó, o usuário recebe new usuário, perfeito. Perfeito. Se eu fizer isso aqui, ó, new usuário, o que vai acontecer? Ele vai zerar suas propriedades. E como a tela está amarrada com ele, está vinculada com ele, então vai ser limpo novamente. Então, olha só como vai ficar. Carreguei aqui, né, a tela. Estou colocando dados no formulário, salvar, aí, o formulário foi limpo. É claro que aí está tudo muito junto, o layout está horrível, né? Mas assim, depois a gente vai trabalhar para ficar mais elegante. Mas essa aqui é a ideia da listagem. Tá? Então nós já fizemos o salvar, já fizemos o listar, aí nosso próximo passo vai ser o quê? Vai ser colocar aqui um botãozinho para ele excluir, para ele alterar. Tá? Clicou no editar e leva os dados para cá e salva. Depois a gente dá uma arrumadinha no layout, põe um layoutzinho bacana, um bootstrap, um CSS, para ficar bonito. Tá? E aí a gente continua depois fazendo a autenticação, fazendo menu, template, vamos deixar bem arrumadinha a parte. Agora que nós temos uma lista, o que nós vamos fazer? Nós podemos colocar, por exemplo, um botão de cadastrar, de editar, de excluir, né, do lado ali. Então podemos enriquecer isso aqui. Se nós carregarmos isso aqui no Tomcat, só revisando aqui carregando o layout. Pronto, olha só, nós temos o formulário, um botão salvar e uma lista. Então, lembrando que nós temos o layout, olha só, nós temos aqui o formulário 1, que temos os dados de entrada. Esses aqui são os campos de entrada. E aqui o botão salvar. Então aqui é um campo de entrada e um botão salvar. Observando aqui, ó, um campo de entrada, um campo de entrada, um campo de entrada e um botão salvar. Tá? Depois nós temos uma lista, olha só, uma lista de usuários. E quem está controlando esse layout é um controller. Que controlador que é esse? É o nosso Zoo Controller. Tá? Então nós estamos usando esse controlador, revisando aqui a visão do negócio, usuário controller. Então nós temos um objeto usuário e um objeto lista. Tá? Então na tela aqui nós temos o nosso controller, nosso usuário controller, está aqui. Nós temos uma propriedade usuário, que representa um objeto usuário, está aqui, uma instância de usuário, contendo
propriedade nome, e-mail, né, login, senha, tudo que você tiver aqui de propriedade vai estar ali. No nosso caso, é só ID, nome, login e senha. Pronto, tá lá. ID, nome, login e senha. Então tá aqui, ó, ID, o nome, o login e a senha. São esses dados aqui. Então nós temos esses campos vinculados com esse objeto, usuário, e nós temos aqui um data table que está vinculado também no nosso controller com uma list de usuário. Essa list, na verdade, não é um usuário, é um monte, são vários. São vários usuários. Então nós temos um vetor aqui. Deixa eu desenhar um vetor torto aqui. Olha lá, um vetor 0, 1 e 2. Ó. 0, 1 e 2. Tá ali, ó. Essa listinha de usuários nós estamos carregando aqui dentro. Esses usuários têm ID, nome, login e senha. ID, nome, login e senha. ID, nome, login e senha. E essa lista é resultado de uma consulta que nós fizemos no banco e mandamos renderizar no layout. Tá? Então nós chamamos esse cara aqui, um apelidinho dele, de usu CTRL, é um apelidinho que nós demos para ele, para ficar fácil de chamarmos ele aqui dentro por meio das linguagens de expressão, por meio do EL. Então, esse carinha tem um EL que vincula com essa propriedade nome. Esse carinha aqui também tem um EL que vincula com a login. E um outro aqui, senha, que também tem o seu EL que vincula com a senha. Que é exatamente o que eu vou mostrar agora aqui. Então nós temos aqui uma Expression Language que leva no usuário, no nome. Expression Language, né, que leva no controller, usuário, login e assim para todos. E um botãozinho salvar. Tá ali. Então nós vinculamos ao data table o quê? Uma lista. Então tem que ter o método getSet dessa lista, assim como nós temos usuário list. Então quer dizer que aqui nós temos que ter a propriedade usuário list com gets and setters lá. Get list, set list. No caso, get list, né? Nesse caso. Especialmente get list para poder carregar no layout. O set list, nesse caso, não está sendo utilizado. Tá? Só o get list. Tá? Beleza, então tá aqui. Esse é o desenho. Agora nós queremos fazer o quê? Nós queremos alterar, nós queremos excluir. Tá? Então, para carregar essa lista de usuários aqui, nós simplesmente pegamos esse nome, usuários, lists, né? Usuário, list, e vinculamos ao value desse data table, via linguagem de expressão, via EL. Essa linguagem de expressão permite acessarmos objetos do contexto do Spring. Então perceba que quando eu vou colocar um EL, eu vou acessar um objeto. Coloquei um EL, vou acessar um objeto. Eu vou fazer um link a um objeto. Então eu coloquei aqui no value, né, no value desse objeto aqui, o quê? Um EL dizendo para onde que ele vai estar vinculado. E a mesma coisa no data table. Se nós observarmos aqui, ó, olha lá. Uma coisa. Nós fizemos aqui chamamos o objeto usuário controller, colocamos esse sinalzinho aqui, ó, é para acessar um objeto. Acessamos o usuário controller e sua lista. Só que para cada variável, tá vendo aqui esse var usu? O que é esse var usu? Perceba que o que ele vai imprimir na primeira linha não é um usuário, não é um objeto usuário, então nós chamamos esse usuário de usu. Esse usu passa a ser o primeiro da lista. O primeiro. O que eu vou imprimir aqui, ó, os dados que eu vou imprimir aqui, ó, é esse usu, ou seja, que representa esse primeiro da lista. Na segunda vez que eu vou imprimir o segundo objeto, esse usu passa a ser o quê? O segundo. Esse usu passa a ser o quê? O terceiro. Então esse usu é usado para representar cada objeto da minha lista. Cada objeto da lista está sendo representado pelo usu. Entenderam isso? Ficou cristalino? Tá tranquilo isso, gente? Tá, né? Então, beleza. Então, por isso que eu coloco assim, bom, var usu, e eu falo, então, o que eu quero imprimir em cada coluna? Então eu defino quais são as colunas, né? Quais são as colunas, e aqui eu falo, na primeira coluna, eu vou acessar o objeto usu. Perceba que aqui eu usei linguagem de expressão novamente, ó. Eu não coloquei assim, ó, solto, assim, desse jeito. Aqui, para declarar, eu coloquei somente assim, porque eu não estou acessando uma variável aqui. Eu estou criando uma variável aqui. Então, eu não precisei linguagem de expressão EL.
Eu estou criando a minha variável aqui, var usu, estou declarando ela. Tá? Agora, aqui eu estou acessando ela através de um objeto. Através do uso controle do list. Então, agora que ela está criada, se eu quiser fazer uso dessa variável, eu vou usar a linguagem de expressão. Olha lá, usu.id, usu.nome, usu.login. Tá bom? Entenderam isso? Então nós definimos column barra column, column barra column, column barra column. Nós podemos colocar aqui dentro dessa column uma coluna, por exemplo, um cabeçalho, tipo um facet também. E se eu jogar um texto aqui, vamos só fazer uma brincadeira? Vamos jogar um texto aqui, ó. ID. Joguei um texto antes, ó. ID. Será que vai dar algum resultado? Olha lá. ID. Olha como ele ficou. Ele ficou do lado, ó, do número. Ó. Perceba que ele não ficou sobre, ó. Eu queria que o ID ficasse em cima e o nome ficasse embaixo. Será que se eu fizesse assim, ó, um BR aqui, ó, uma quebra de linha, será que ele quebra a linha? Tipo, olha lá, ID, 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 ID. Perceba que ele repetiu, ó. ID, 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 ID. Ele não ficou congelado em cima, ID de todo mundo. Nome de todo mundo. Ele não ficou. Será que tem como eu definir isso? Será que se eu pegar essa ideia do facet aqui e colocar dentro da coluna, ó, presta atenção aqui, colocar assim, ó, e falar, ó, fica congelado, esse, você é um header. Você é um cabeçalho. Será que se eu fizer isso, ele vai congelar lá em cima? Opa, definiu como coluna. Entendeu? Então primeiro eu coloquei assim, ó, column barra column. E eu defini um elemento que vai definir a cabeça da column. Tá? Então se eu definir como header, ele vai ficar sobre. Então eu posso usar isso aqui, ó, antes do column do nome, também, e definir como nome, olha só, nome. E a mesma coisa aqui no login, ó. Login. Ficaria assim. Olha lá, ID, nome, login. O que vocês acharam? Vamos fazer então? Façam de vocês. E se a gente quisesse colocar aqui um botãozinho para excluir, por exemplo? Um botão para excluir. Então o que nós temos que fazer? O que nós temos que fazer? Acrescentar uma nova coluna, por exemplo? Podemos colocar uma nova coluna? Tipo hcolumn, por exemplo, né? E colocar aqui um botão, né? Então existe um comando, um botão que é o command button. Interessante esse carinha aqui, né? Como nós vimos no exemplo anterior, ele permite nós invocarmos um clique, por exemplo, né? Então, por exemplo, se eu quiser excluir um objeto usuário, como que eu faria? Um método que exclui? Chamava o controle. Aham. O controle chamava o excluir. Controle? Ah, dá para fazer assim, quando ao clicarmos, né, ele de fato... Agora, o que também dá para fazer é o seguinte, ó, ao clicarmos no botão, podemos fazer duas abordagens, ou mais, né? Podemos fazer assim, ó, tem um botão aqui, excluir, tá vendo? Um botão, perdão, um método aqui, ó, public void excluir, podemos pensar assim, né? Excluir, que recebe um usuário por parâmetro, podemos pensar assim, e aqui ele faz a exclusão, através do usuário service, ponto excluir, né, usuário. Pronto, podemos pensar assim. E se acontecer algum problema na exclusão, né, a gente faz o try catch e lança uma mensagem para o usuário. Por enquanto nós não estamos lançando mensagem ainda, tá vendo? Aqui nós vamos ter que lançar mensagem. Tanto no salvar, no stop aqui, quanto no excluir também vamos lançar mensagem. Né? Se der um problema, temos que lançar mensagem. E esse sucesso que nós estamos lançando, ele não está lançando lá no cliente, né? Lá na tela. Também nós temos que arrumar isso aí. Daqui a pouco nós vamos arrumar. Vamos só implementar e depois nós vamos dar uma perfumada aí para ficar mais elegante e tal. Tá? Então, essa é uma abordagem. Ou eu teria passar um método excluir como parâmetro, né? Poderia ser assim. Pensa, se fosse assim, excluir, aí seria muito semelhante ao salvar aqui, né? Então seria assim, um action, um value, por exemplo. Ó. Excluir. E aqui um action, né, como esse cara aqui, action listener, porque o action listener, existe uma diferença entre o action e o action listener. O action listener está ligado a um evento, não a navegação. Ele vai, nesse caso, disparar um evento, no caso excluir. Agora o action, ele está ligado, você quer chamar um método que vai te redirecionar para uma página.
como um link, um método que vai te levar para outra página, um link. Tá? Então, action link, aí que eu vou colocar via expression language, porque quem eu vou invocar está dentro de um objeto, o zoo controller, ponto, excluir. Eu falei, eu posso fazer assim, chamamento excluir. E como que eu passo aqui como parâmetro o objeto que eu quero excluir? Quem que é o objeto que eu quero excluir? Usuário. Mas que usuário? O ID? ID de quem? Objeto corrente? Como o que eu coloco no lugar desse ponto de interrogação aqui? Qual é o objeto? Lembra esse desenho? Qual é... Nós estamos trabalhando dentro do data table, certo? Então, estamos colocando aqui, ó, um botão para cada item, não é isso? Esse botão vai ter que fazer referência a cada objeto desse. Esse, a esse objeto, esse, a esse objeto. Isso, então nesse botão, quando eu for escrever esse botão, eu tenho que ligar ele com o uso do momento. Quando eu for escrever esse botão, eu tenho que ligar ele com o uso do momento. E assim sucessivamente. Então cada botão vai ficar ligado com o objeto usuário do momento, o corrente. Então quando eu clicar aqui, ele vai passar a primeira instância do objeto usuário. Quando eu clicar aqui, vai passar a segunda instância. E quando eu clicar aqui, vai passar a terceira instância. Tá? A terceira referência, na verdade, né? Do objeto usuário. Então, quem que eu coloco aqui? O zoo. O zoo.id? Tá tendo dúvida ainda. Alguém falou o zoo.id. Qual que é o problema? Poderia passar o zoo.id? Não, você passa o objeto usuário. Ele recebe o usuário. Isso, porque aqui nós estamos recebendo o quê? Usuário. Usuário. Não estou recebendo ID. Se eu estivesse recebendo um long aqui, por exemplo, aí eu poderia trabalhar com ID e aí teria que fazer diferente. O meu método excluir teria que ser por ID, e não por objeto, tá? Usuário. Então vamos colocar o breakpoint aqui, vamos mandar exibir a linha, né? Colocar o breakpoint e vamos ver o que vai acontecer. Aí. Vamos ver o que vai acontecer. Vocês acreditam que vai dar certo? Hã? Acreditam nisso? E eu não acredito muito não. Sério mesmo. É difícil funcionar primeiro assim. Né? Tem que ir conhecendo, fazendo testes, experimentos e tal. Cliquei. Aí ele já chamou. Quer mudar de perspectiva? Não quero só carregar sem mudar de perspectiva. Então ele veio para cá. Se ele veio para cá, deixa eu ver o que tem aqui no usuário. Realmente tem um objeto ID, veio um objeto usuário aqui para mim. Será que eu posso simplesmente excluir? Libera. Pau! Viu? A parte do JSF tá tudo redonda. Né? Com o controller, tá tudo arrumadinho lá. Aí fala, não foi possível excluir no transaction entity available, não tem nenhuma transação disponível naquele momento para excluir esse cara. Então nós temos que trabalhar essa questão da exclusão. Tá? Não foi possível excluir. Perceba que essa mensagem, vamos aproveitar que deu essa mensagem aqui, ó, essa mensagem, ela nem foi levada lá para o browser. O cliente nem sabe. Opa, estou mostrando aqui o site do Fábio. Cliquei errado aqui. Aqui, bom. Ele nem sabe, o cliente nem está sabendo, tá? Nem está sabendo o que aconteceu. Clicamos aqui, mandei e tal. Foi um problema lá no service, ó. Lá internamente no service aconteceu o problema. O que vocês acham da gente mandar uma mensagem lá para o usuário dizendo, olha, não deu certo. Não foi possível a exclusão, aconteceu um erro interno. O que vocês acham disso? Legal. Então vamos fazer isso antes de resolver o problema, porque nós vamos aproveitando a exception. Como deu uma exception, vamos aproveitar essa exception e gerar uma mensagem, tá? Para o usuário. Acabaram de me perguntar o seguinte. E se eu colocar aqui @managebean, o managebean? Lembra do managebean? O que é o managebean? O que é o managebean mesmo? É a anotação do JSF que faz com que esse objeto seja carregado, instanciado no contexto do JSF. Tá? Então o JSF tem seu contexto, que é o Faces Context, o nome do contexto do JSF. Assim como nós temos, aqui, vamos apagar aqui um pouquinho, o contexto do JPA, o contexto do Spring, o contexto do JSF, vamos chamar esse contexto do JSF de Faces Context. São todos os objetos gerenciados por ele. Beleza? Todos os objetos gerenciados por ele. Então, olha só.
vamos pegar aqui o Manage Bean. Então, qual que é a diferença de deixar aqui Manage Bean e Controller? Quem vai instanciar esse objeto? Bom, nós falamos para o Spring instanciar esse objeto. Então o Spring vai instanciar esse objeto. Só que quando o Spring instancia esse objeto, as suas propriedades elas já vêm com o auto-array tudo funcionando, tudo ligado. Quando é o Spring que instancia esse objeto. Se eu criar um Manage Bean e falar assim, que ele também vai se chamar usuController, aí eu te pergunto, eu te faço uma pergunta. Se aqui na minha página eu tenho aqui uma... Eita, meu Tomcat está doido aqui. Eu tenho aqui uma linguagem de expressão, usuController. Ponto usuário listas. Esse usuController, ele está buscando um objeto usuário controle em algum contexto. Onde que ele está buscando esse usuController? E agora? Ele está buscando no face context, esse usuController, ou ele está buscando no nosso Spring context? Vamos chamar de Spring context. Isso aqui é o nosso JPA context. Tá? Isso aqui. Ele está buscando aonde? Ou ele pode buscar aqui no faces, ou ele pode buscar aqui no Spring. Onde que está? Do jeito que está ali. Nós colocamos as duas anotações aqui, ó. Beleza? E falamos, ó, busque um objeto, usuário controller, a sua lista, a propriedade lista. Ele está buscando um objeto, acessando um objeto. Então, em qual contexto ele está buscando esse objeto? Por quê? Do Spring. Por causa da anotação? É aqui que define? Não, lá no Então nós temos um arquivinho do JCF chamado facesconfig. E esse arquivinho facesconfig diz EL. Toda vez que nós tivermos uma EL, quem vai interceptar por ela vai ser o próprio JSF ou o Spring. Aqui nós ativamos o gerenciador de EL, o EL Resolver, do Spring. Então isso quer dizer o quê? Que nossa Expression Language, essa expressão, irá consultar objetos no contexto do Spring. Então se eu fizer isso aqui, ó, por exemplo, eu vou colocar um breakpoint aqui, não sei se está no modo debug, aqui no nosso 33. Se foi o Spring que instanciou, então nosso usuário service ele tem que vir com o auto-array funcionando. Se foi o JSF que instanciou, então esse usuário service tem que vir nulo. Porque o JSF não trabalha com essa notação. Quem trabalha com essa notação é o objeto do Spring. É o gerenciador de contexto do Spring. Então vamos lá. Vamos colocar aqui. Vou rodar no modo debug. Clica no besourrinho ali. Não rola. Beleza. Agora vamos lá. Passa o mouse aqui. O objeto foi injetado pelo Spring, tá vendo? Está instanciado. Ó. Tem um monte de coisa aqui. Ó. Tem um monte de coisa que a gente não conhece, né? Isso aqui ele fez um proxy. Ele pegou nossa classe e trabalhou em cima dela. Construiu uma versão diferente dela. Colocou alguns atributos que ele quis lá. Ele modificou a nossa classe. Beleza? Mas tá lá. Beleza. Então quer dizer que ele veio instanciado. Então vou liberar. E a lista é carregada. Agora, olha só que interessante. Nós vamos desativar o EL Resolver. Vamos pôr um comentário aqui. Então, mantém as duas anotações, né? A anotação controle e a anotação manage, ou seja, manage bean. Então, quer dizer, o Spring vai instanciar esse objeto no contexto. Ele vai instanciar porque ele foi programado para instanciar, porque nós falamos lá no seu arquivo Spring Beans que é para ele instanciar esse objeto. Então ele vai carregar esse objeto controller. E vai carregar as dependências dele normal, vai ficar no contexto dele lá. Porém, a EL, nossa linguagem de expressão, não vai achar ele mais. Não vai mais achar. Ele vai falar, JCF, carrega para mim esse cara aqui, dentro do seu contexto. Então beleza. Então vamos rodar no modo debug? Sim.
Vamos verificar como está esse objeto? Ele está estaciado. Será que deu certo? Onde foi o problema? Olha lá. E agora? Vamos testar de novo. Para aqui. Opa, deu um monte de piripaque aqui. Vamos fazer assim, vamos rodar. É muito fácil, vamos rodar ele sem ser no debug. Eu acho que meu debug está meio... Deixa eu verificar aqui. Visual aqui, fazer a checagem novamente. O meu EL Resolver, ele está desativado. Deixa aqui bonitinho. E vamos rodar sem ser no modo debug. Só para tentar carregar a lista. Olha só o que ele fez. Fez bonitinho ali, criou os métodos e tal. Bom, deu um erro aqui, ó. Erro ocorreu ao realizar a injeção de dependência do nosso cara. Por quê? Invoke, post construct, tal. Injeção provider, deu essa exceção. Ele não gostou muito. Null pointer exception. Quem que está nulo aqui, ó? Lá no índice, na linha 33, tem alguém nulo, ó. Vamos verificar por aqui. Pelo console. Olha só. Lá no índice, nessa linha, tem alguém nulo. Quem pode estar nulo aqui? O nosso usuário service. Está nulo. Então, tivemos um erro de injeção de dependência. Tá nulo. Então, não funcionou. Porque foi chamado pelo próprio JCF, nesse caso. Então, voltando carinha, ativando a sua linguagem de expressão, o EL do Spring. Então ele vai voltar aqui. Então fechou. Voltando novamente, rodando normal, sem ser no debug. A gente já viu o resultado final da coisa. Subindo. Piorou tudo. Não, é porque eu mandei rodar o Faces, né? Não mandei rodar o... Nossa, minha perspectiva aqui ficou linda agora, velho. Deixa eu fechar. Ali. Tá aqui. Fechando aqui. Vamos voltar do zero. Deixa eu carregar aqui o meu XML. Vou mandar rodar de novo. Finalizar. Aí. Entendeu? Pá. Salvando. Olha lá, cadastrou, tudo bonito. Então isso é importante entendermos. Agora vamos colocar aqui a opção do alterar, né? Então vamos colocar um botãozinho do lado do excluir, que vai ser, a gente pode até fazer assim, ó, command button, né? Value, podemos pôr aqui, ó, editar, assim, pro usuário, né? Editar. Então, ao clicarmos nesse editar, o que nós queremos fazer? Nós queremos carregar aquele objeto da linha naquele formulário. Certo? Então nós queremos fazer o quê? Aquela lista que contém vários objetos, está ali, né? 0, 1, 2, aquela lista que tem vários objetos, cada item dela está aqui no nosso data table. Os dados desse objeto estão impressos aqui, aqui. Quando clicarmos no botãozinho editar, nós queremos pegar esse objeto que foi carregado aqui nesse momento e levar para dentro do formulário. Então temos ali 3 campos e um botão salvar, não é isso? Ao clicarmos no editar, queremos apenas pegar esse objeto e carregar aqui para dentro. Ó. Então, ao clicarmos no editar, basta passarmos como parâmetro esse objeto do momento, que é esse cara aqui, e setarmos em um objeto do controle. Então o controller ele tem um acesso para a lista e tem um acesso para um objeto usuário. Esse objeto usuário é o cara que representa esse formulário aqui. Se eu pegar um objeto da minha lista, esse objeto, e jogar dentro dessa, e setar dentro desse usuário, acabou, automaticamente ele é carregado para dentro do formulário. De novo, se eu pegar qualquer objeto da minha lista usuário e setar nessa propriedade usuário que está vinculada conforme, automaticamente os dados são carregados para dentro. Por exemplo, se eu vier aqui e colocar assim, ó, action listener, olha lá.
usuctrl.editar. Vamos fazer assim, por exemplo. E passar esse usu para lá. Deixa eu fechar aqui. É que não existe método editar ainda, né? Não existe. Vou fechar aqui. Ali, tá? O de baixo não está gostando. Ah, ele falou que eu não tenho o método esperando um action event lá na assinatura dele. Tudo bem. Vamos ver aqui no editar. Olha só. Eu falei que ia ensinar para vocês o lançamento da mensagem, né? E aproveitar que ela é exception. Mas surgiu uma pergunta no meio do caminho e aí eu mudei um pouco o rumo. Mas depois eu volto, tá? Para lançar as mensagens ali. Public void editar. E aqui eu coloco assim, ó, editar, usuário, que é um objeto do momento, que eu quero setar onde? Esse usuário que vai chegar um parâmetro é um usuário que está vindo lá da lista e eu quero colocar aqui, ó, nessa propriedade. Se eu conseguir pegar esse objeto usuário que está vindo lá da lista e colocar dentro daquela propriedade usuário, olha lá, automaticamente aquele formulário vai ser carregado. Quer ver? De novo, fiz... Estou esquecendo que eu estou trabalhando aqui dentro do formulário interno do Eclipse. Carrega aqui. Editar. Uau! Deu um pau aqui. Vamos lá. Quem falou que o editar não está certo, não. O nosso excluir não está funcionando e o nosso editar não está funcionando. Perceba? Eu ia fazer a mensagem e pulei e ensinei a mexer com anotação. Então nós estamos fazendo bastante desvios aqui. Né? Bastante desvios. Eu espero que vocês estejam entendendo aqui. É porque as coisas vão acontecendo e nós vamos tomando rumo conforme a coisa acontece. Então, só estou colocando a lógica do editar aqui. Temos que arrumar algumas coisas ainda. Ele falou que o método not found, ele falou que não tem esse método editar aqui no usuário controller esperando um usuário, tá vendo? Ele fala que não tem. Tá? Só está escrito manutenção. Ele fala, mas não... Tá? Então vamos verificar aqui. Eu falei que esse uso ctrl, ponto, editar, e aqui passa um uso com parâmetro. Então deixa eu verificar lá. Tá? Editar e passa um usuário com parâmetro. Ele fala que não existe. Eu tenho quase certeza que ele existe. Olha, nós não estamos usando mais isso daqui, certo? Eu vou tirar aqui, tá? Só para não ter confusão. Mas não é ele que está atrapalhando nesse caso. Tá? Mas vamos lá. Vou dar um restart em tudo aqui, tá? Opa. Voltando aqui. Como que eu chamei? De forma usuário, né? XHTML. Pronto. Agora eu venho aqui e mando editar. Levou os dados para cima. Tá vendo? Novo. Eu dei uma reiniciada. Tá vendo? Ele carregou os dados para cima. Deixa eu verificar se esse AAA, Y, tá vendo? O AA vai virar AY. Ele está duplicando, ó. Tá vendo? Apesar de que parece que ele fez o que aqui? Ele fez um update. Ele fez um negócio muito, muito doidão aqui, né? Deixa eu ver. Não entendi o que ele fez. Deixa eu ver aqui. Editar aqui o 140. Vamos aqui, ó. Novo H. Vamos pôr H em todo mundo. É o 140 aqui, né? Vai virar H. Ele pode dar pro fundo, não tem problema. Ah, não. O que ele fez? Olha só. Ele está duplicando, tá vendo? Ele está duplicando, na verdade é o seguinte, ele está alterando o cara, só que está adicionando na lista. Então, porque é o mesmo objeto. Cadê aqui o salvar aqui, ó?
Olha o que ele está fazendo aqui, ó. Adicionando na lista, ó, tá vendo? Ele tá criando um novo usuário aqui. Então, mas olha o que ele está fazendo aqui. Ele está adicionando na lista. Esse salvar pode até ser que ele está alterando. Mas quando ele altera, você não quer que ele adicione. Você não quer que ele se... Será que põe um if aqui? Não, mas pera aí. Mas quando ele altera, ele não cria um novo usuário ali? Não. Usuário. Não, mas ele não, esse aqui tudo bem. Esse aqui é só para limpar o formulário. Aqui. Ah, tá. Esse aqui só limpa o form. Ó. Limpa o form, vamos pôr assim. Tá? Mas aqui, vamos fazer só uma brincadeirinha aqui. Se o usuário.id, entendeu? For igual a nulo, aí ele faz esse cara aqui. Dá certo isso aqui ou não? Não, né? Porque depois que ele salvou, ó, o usuário, e não o usuário salvo. Se o usuário está chegando aqui, está sem ID, então eu ponho na lista. Se não, não ponho. Depois de poder pôr um métodozinho mais legal aqui. Eu não sei também se funciona não. Não estou prometendo nada. Vamos tentar. Vamos lá. Já deu uns BOzinhos aqui e tal. Deixa eu ver. Ah, o usuário já existe? Ah, é verdade. Porque eu só processei o último request. E ele falou que já existe. Então, o que eu vou fazer? Vou começar do zero. Dá um enter aqui. Deixa eu fechar aqui novamente. Vamos começar do zero. Pode carregar tudo novamente. Fica mais fácil. Clica no Fiz HTML. Carrega o carinha aqui. Finaliza. Tá, restart. Isso aqui é umas coisinhas do Eclipse, tá? Ele vai ficar dando essas mensagenzinhas dizendo que aqui no próprio editor de texto. Fechando esse cara para não ficar enchendo o saco. Clicando aqui. Pronto. Vamos pegar aqui o 144. Ó. Vou mandar editar. 144 vai virar o Z. Tudo é Z. Homenagem aos amigos aí. Z. Salvar. Olha lá. O 154 ficou com Z. Tá vendo? Olha lá. Update. Sucesso. Agora eu vou inserir um novo. Entendeu? Hzão. Ó. Hzão. Olha só, de fato ele inseriu. Olha lá, insert, olha só, insert intro. Vou editar o Hzão, vou chamar de Yzão. Tá vendo? Yzão. Aí, salvou, continua, agora tá certo. Agora aquele if já deu uma arrumadinha. Beleza, gente? Então aí na próxima aula a gente dá mais uma trabalhada, finaliza isso aí. Obrigado.